Olá, que Jesus nos ilumine. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. No mês de outubro, comemoramos o nascimento de Allan Kardec, a quem devemos a gratidão pelo trabalho missionário da codificação da doutrina espírita. O tema do programa de hoje é Allan Kardec, o educador e o codificador. Para conversar conosco, convidamos Bárbara Pessoni, dirigente da Casa da Esperança em Inhumas, Goiás. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Larissa. Olá, queridos amigos, que Deus nos abençoe o diálogo desses instantes. Bárbara, quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivail? Hippolyte Léon Denisard Rivail foi um grande estudioso francês, era pedagogo, tradutor, contribuiu imensamente com diversas obras no campo da pesquisa em educação, publicou vários livros de geometria analítica, de aritmética, de formação de professores. É um grande nome da educação francesa e que traz imensas contribuições no campo da educação pública e no campo do estudo e da formação de profissionais de educação até hoje, na França. Por que esse pseudônimo Allan Kardec? Muitos não o conhecem pelo seu nome, né, Bárbara? Isso mesmo. Professor Rivail é muito conhecido na França. Muitas vezes, quando perguntamos aos franceses quem é Allan Kardec, muitos até hoje ainda não vinculam o nome, mas se perguntarmos para o professor Rivail, muitos com certeza saberão responder. Esse pseudônimo, Allan Kardec, nos conta Henri Sos, que é um grande biógrafo de Kardec. Nos seus relatos ele conta que na época em que Kardec estava elaborando os primeiros estudos para a codificação da doutrina espírita, se comunica com ele através de uma das filhas do senhor Baudin, que foi uma família que Kardec teve intensas relações. As filhas do senhor Baudin, inclusive, foram grandes médios da codificação. E por uma das filhas do senhor Baudin, ele recebe uma comunicação de Zéfiro, dizendo que ele foi um sacerdote druida em uma das suas encarnações e tinha o nome de Allan Kardec. E quando Kardec, então, vai publicar, assinar a autoria de O Livro dos Espíritos, ele fica em dúvida se ele assinaria com o próprio nome, porque por humildade e por zelo com a obra nascente, Kardec então resolve distanciar-se como já famoso autor de grandes obras na França. Ele resolve se distanciar da obra que ele entendia que não era sua, né? Então ele assina como Allan Kardec na publicação de O Livro dos Espíritos. Bárbara, como é que foi sua juventude e sua atividade pedagógica? Muito bem. Allan Kardec foi um educador por excelência. E um dos fatos que auxiliou muito na formação da sua personalidade pedagógica foi o fato de Kardec ter sido aluno de Pestalozzi. Kardec estudou desde os 10 anos no Instituto de Yverdun, no Castelo de Yverdun, foi aluno de Pestalozzi, entrou por volta dos seus 10 anos, como aluno de Pestalozzi e se destacou nos seus estudos, vindo a ser monitor, uma espécie de monitor dos seus alunos, porque no Castelo de Yverdun se adotava o processo de ensino mútuo, em que os alunos mais adiantados cooperavam na formação dos seus colegas, né? Então ele funcionava, ele atuava como um submestre, um contramestre, auxiliando na formação dos seus colegas no Castelo de Yverdun. E por ser um aluno extremamente aplicado, de um racionalismo e de um bom senso profundos, Kardec veio a ser convidado a auxiliar nas aulas também no Castelo de Yverdun até o ano, por volta de 1824, em que ele se desliga do Instituto e segue para Paris. Bárbara, como é que Kardec estabeleceu os primeiros contatos com as manifestações dos espíritos e a partir daí tomou ciência do seu papel como codificador? Muito bem, Kardec, como nós já dissemos, era extremamente estudioso. E uma das linhas de estudo que Kardec professava era o magnetismo. Tanto que depois o senhor Ley-Marie, nos seus escritos, designa Kardec como experimentado magnetizador. E o senhor
o senhor companheiro de Kardec nos estudos de magnetismo, o senhor Fortier, fala com Kardec a respeito das mesas, do fenômeno das mesas girantes. E Kardec resolve comparecer aos salões para ver de perto o fenômeno que estava acontecendo, que sacudia a Paris daquela época, né? E depois um outro companheiro, o senhor Carlotti, veio a falar da possibilidade de que essas manifestações fossem interferência dos espíritos no mundo físico. Então aí iniciava uma longa etapa de estudos e de perquisições que Kardec viria a fazer, dando origem à culminância desse processo. Então foi a publicação de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Então Kardec já era magnetizador antes de se proclamar espírita? Isso mesmo, tanto que nós percebemos em toda a obra da codificação, Kardec coloca que muito já havia sido falado a respeito de magnetismo. Ou seja, Kardec corrobora com a opinião e com o trabalho de tarefeiros como o Barão do Poté, né, Marquês de Pissegui, o próprio Mesmer, né, que ele veio a estudar. Então Kardec era um grande estudioso do magnetismo e coloca inclusive que eram duas ciências gêmeas que trariam muitas contribuições caso fossem estudadas e aplicadas em conjunto. Algum desses estudiosos da ciência referendaram Kardec como magnetizador? Com certeza, Kardec fazia parte de grandes grupos de estudo do magnetismo, né? Ele conviveu de perto com vários dessas pessoas e ele ainda cita Deleuze, né? Designa Deleuze como sábio. Então, essas pessoas, esses grandes pesquisadores do magnetismo, faziam parte da roda de relacionamentos do codificador, com certeza. Nós vamos para um breve intervalo, continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Falamos hoje sobre Allan Kardec, o educador e o codificador. Bárbara, muitos pensam que Kardec é o criador, o inventor da doutrina espírita. Procede esse pensamento? Larissa, Kardec foi um missionário do Cristo, que cumpriu bem sua tarefa com lealdade, com fidelidade, mas ele mesmo não arrogou para si o título de criação da doutrina espírita. Até porque os fenômenos espíritas, eles não iniciaram com a codificação da doutrina espírita. Se nós formos estudar a história da humanidade, nós vamos perceber os fenômenos espíritas permeando todos os acontecimentos do nosso tempo e de tempos mais remotos. E Kardec teve a tarefa de compilar os ensinamentos ditados pelos espíritos, enfeixá-los e organizá-los de forma que eles ficassem mais fáceis de serem estudados. Por isso, nós chamamos Kardec de o codificador da doutrina espírita, porque ele, como magistral pedagogo que era, de forma muito didática, organizou esses ensinamentos e teve o senso crítico de questionar, de ir a fundo
nas questões, para que a doutrina espírita fosse apresentada a todos nós de forma clara, de forma lúcida e de forma inteligível, livre de qualquer mistificação, de qualquer colocação que ferisse a razão. De qualquer ritual sem explicação. De qualquer dogmatismo, né? Porque, como coloca Kardec, a doutrina espírita ela é uma religião, mas ela também é uma ciência e uma filosofia. Então, Kardec não inventou o espiritismo, não criou o espiritismo. Kardec organizou o ensinamento dos espíritos para que nós pudéssemos beber na fonte cristalina desses ensinamentos. Tanto é que ele organizou tão pedagogicamente esses ensinos, não é, Bárbara? Que a própria estrutura do Livro dos Espíritos é uma estrutura de perguntas e respostas. O livro Céu e o Inferno tem teoria e caso, né, de maneira bem didática para o leitor compreender. Kardec foi extremamente inspirado, com certeza, pela falante do Espírito de Verdade, que dirigia suas tarefas, mas o método pedagógico de Kardec ao formatar o Livro dos Espíritos nos remonta à maiêutica socrática, né? Então, a sabedoria de realmente raciocinar. E Kardec, muitas vezes, ao ler o Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que ele, muitas vezes, demonstra já saber algo daquele assunto para poder perguntar. Por quê? Com tanta propriedade. Com tanta propriedade, porque ele realmente, a partir do ensinamento dos Espíritos, ele raciocinava e se adiantava, né? Se colocava à frente nesse raciocínio para facilitar a compreensão daqueles que viriam depois dele, né? Justamente. Bárbara, nós sabemos que uma tarefa como essa da codificação, ela tem alguns empecilhos no caminho, né? Então, quais foram as dificuldades que Kardec enfrentou em seu tempo para legitimar as teorias acerca da nova doutrina, da doutrina espírita? Nós percebemos que a tarefa dos grandes missionários de Jesus ao longo da história não foram fáceis, né? Nós vemos aí tantos tarefeiros que contribuíram para a iluminação das nossas consciências e que enfrentaram dificuldades acerbas. Com Kardec não foi diferente. Muitas pessoas, por desconhecer a trajetória do codificador, pensam que a tarefa dele foi simplesmente receber os ensinamentos dos espíritos e colocá-los de forma a formar um livro. Muito pelo contrário. Kardec enfrentou dificuldades imensas, desde a dificuldade financeira até ataques pessoais por conta da doutrina espírita. A rotina de Kardec era extremamente pesada. E nós, por uma questão simples, é só nós pensarmos. Kardec teve contato com as mesas girantes em 1854. Em 1855, ele começa a estudar seriamente os fenômenos espíritas. Em 1857, vem a lume o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. E Kardec desencarna em 1869. Então, um tempo curto, né? Tecnicamente, foram 12 anos de trabalho. E nesse período, Kardec não deixou de publicar a Revista Espírita desde 1858 em nenhum mês. Publicou várias obras, além do Pentateuco, né? O Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno. Além disso, viriam várias outras obras que contribuiriam para a análise e concepção da doutrina espírita. Então, a rotina de Kardec era árdua. Ley-Marie diz que Kardec se levantava às 4h30 da manhã para dar conta das correspondências que ele recebia diuturnamente, umas o incentivando ao trabalho, essas eram em número bem menor, e outras atacando a doutrina espírita e atacando a pessoa do codificador. E Kardec, em certos períodos da sua existência, ele chegou a receber milhares de cartas por dia e tentava responder a todas elas. E ele encontrou na Revista Espírita a forma de esclarecer, de elucidar algumas questões da doutrina espírita, pedindo inclusive desculpas às pessoas que enviavam cartas para ele, que ele iria responder as questões colocadas de forma mais generalista na própria Revista Espírita. Então Kardec enfrentou dificuldades acerbas. Nós vamos perceber na Revista Espírita, ele transcreve algumas cartas, algumas circunstâncias em que a doutrina espírita foi duramente atacada. E Kardec, como sábio que era, ele se utilizava dos argumentos dos detratores para racionalmente, logicamente, muito pacificamente, tornar claro a posição da doutrina espírita,
libertando-a desses dogmas. Kardec enfrentou ataques muito fortes da própria Igreja Católica. Kardec enfrentou ataques dos materialistas da época, que colocavam a doutrina espírita como fábrica de loucos. E Kardec também enfrentou ataques por conta da conduta de alguns companheiros que se colocavam como espíritas, mas que nada mais eram do que embusteiros que se apropriavam do prestígio da doutrina espírita para mistificar. Né? Então Kardec tem realmente que muitas vezes esclarecer publicamente que ele não tinha vínculo com nenhuma daquelas falácias. Né? Então os ataques que ele sofreu realmente vieram de todos os lados. Mas como grande missionário, ele se resignou, mas sem abandonar a tarefa e sem retardar a obra em momento nenhum. Extremamente obediente mesmo à diretriz do Cristo. Nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco, já voltamos. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre Allan Kardec, o educador e o codificador da doutrina espírita. Bárbara, você no bloco anterior nos descreveu um pouco da rotina árdua de Kardec e nos ocorre que a família tem que ter uma compreensão maior nesse momento, né? Então, qual foi o papel de sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet, na codificação, no auxílio e no apoio de Kardec? Madame Baudet teve um papel essencial na sustentação, inclusive mesmo sustentação moral, porque vamos imaginar Kardec sofrendo ataques de toda ordem, né? Era realmente extremamente angustiante para ele conseguir se colocar ante essas investidas, e Gabi estava sempre ao seu lado, né, o auxiliando, secundando nos seus esforços, inclusive muitas vezes auxiliou Kardec na revisão de algumas comunicações para serem publicadas. Foi grande educadora também, professora de belas artes. Então Gabi teve um papel extremamente importante na sustentação da obra, pela sua mansuetude, pelo seu amparo, pelo seu companheirismo junto ao codificador em todos os instantes. Bárbara, Kardec recebia inúmeras correspondências e relatos de manifestações espirituais, mas ele necessitava de algum critério para selecionar o que era procedente e o que não era. Então, quais eram os critérios que Kardec utilizava para selecionar os materiais sobre as manifestações espirituais que chegavam em suas mãos? Kardec utilizava um método que está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que é o controle universal do ensino dos Espíritos. Kardec recebia comunicações de várias partes da Europa, inclusive também da África, da América. Kardec, então, de forma muito ética, de forma muito tranquila, relia essas comunicações e percebia os pontos de concordância entre esses ensinos e percebia e julgava por aí que por uma mesma comunicação emanar de diversas partes diferentes do globo, por médios que não se conheciam e que diziam a mesma coisa, essas comunicações tinham fundo de verdade, né?
E Kardec, como coloca Flammarion no seu discurso, junto ao túmulo de Kardec, Kardec era o bom senso encarnado. Kardec tinha um senso crítico, um senso de questionamento tão profundo, advindo das suas outras experiências reencarnatórias, né? O Espírito de Áureo nos coloca que Kardec fez parte do Colégio Apostólico do Cristo na figura de Tomé, né? Como grande questionador que foi, né? Nós temos aí o relato das tradições históricas do cristianismo primitivo. Então Kardec era um espírito muito lúcido e muito questionador. Na própria Revista Espírita, nós temos notícias de Kardec interpelando São Luís, que era o dirigente da sua obra missionária, sobre alguns pontos, né, pedindo que ele revisasse a grafia, revisasse a forma como estavam sendo colocadas as informações, de forma que ficasse mais compreensível as verdades que estavam sendo ditas. Esse é um papel de educador, é um papel de pedagogo, de organizar o conteúdo a ser ensinado de forma que seja mais fácil a compreensão por parte de quem está recebendo esses ensinamentos, né? Nós vamos assistir uma matéria sobre o tema de hoje, uma homenagem a Kardec neste mês de outubro. Acompanhe conosco. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o pedagogo de Lyon, na França, foi educador, escritor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, foi tarefeiro incansável na obra da codificação espírita. 5 obras basilares do Espiritismo foram carinhosamente compiladas por Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, além do profundo trabalho realizado com o desenvolvimento da Revista Espírita e outras obras complementares. Sempre analítico e racional, Kardec foi denominado por Flammarion de o bom senso encarnado. Da Falange de Jesus, contou também com a colaboração de muitos tarefeiros na complementação e continuação de seu trabalho, os quais se destacam Rustem, encarregado do trabalho da fé, Leon Denis, no campo filosófico, Gabriel Delany, missionário da estrada científica, e Camille Flammarion, descortinando os céus para mostrar-nos a pluralidade dos mundos habitados. Preocupado com a educação integral do ser, o pedagogo lyonês assevera: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Através das mãos incansáveis de Kardec, a doutrina espírita teve suas bases formuladas, que se desdobram em tantas outras obras consoladoras, revivendo o cristianismo em sua essência. Bárbara, você mencionou Camille Flammarion no discurso à beira do túmulo de Kardec e foi um dos que contribuiu teoricamente na codificação. Quem foram, então, esses contemporâneos de Kardec que o auxiliaram na codificação da doutrina espírita? Muito bem, nós temos que nos lembrar que a época da codificação da doutrina espírita, o pensamento científico estava passando por uma revolução, né? Nós vimos aí, nesse mesmo período, a reencarnação de grandes missionários no campo da ciência, da filosofia, que vieram realmente iluminar o pensamento humano, facilitando a absorção dos conhecimentos e dos pensamentos espíritas. No campo doutrinário, no campo da tarefa espírita, Kardec foi secundado por uma falange de espíritos que reencarnaram junto a ele para secundar os seus esforços. O irmão X, Humberto de Campos, coloca, no capítulo específico que fala sobre Bezerra de Menezes, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de grandes tarefeiros que reencarnaram junto a Kardec, como Rustem, que iria coordenar o trabalho da fé, Leon Denis, que seria responsável pelo campo filosófico, Delany, que se responsabilizaria pelo trabalho da ciência, e cita novamente Camille Flammarion, que descortinaria os mundos, né, principalmente junto à tese aí da pluralidade dos mundos habitados. Esse time realmente contribuiu imensamente para a ampliação do conhecimento espírita, para a vinculação entre a ciência, a filosofia e a religião. Fora os que vieram depois, né, Bárbara? Corroborando com a obra espírita, como Emmanuel, André Luiz.
Isso, nós tivemos os continuadores da obra, né? Nós não podemos nos esquecer da figura de Ley-Marie, que foi o companheiro de Kardec que continuou a tarefa da Revista Espírita, né? E que depois, inclusive, foi julgado arbitrariamente no que ficou conhecido como Processo dos Espíritas, que virou um livro, né? Que a esposa dele publicou, a senhora Marina Ley-Marie, que ele ficou preso durante algum tempo, né, sendo julgado por professar o espiritismo. Práticas da Inquisição ainda sendo colocadas na França muito pouco tempo depois do desencarne de Kardec, né? Além disso, Leon Denis continuou de forma heróica a obra da divulgação da doutrina espírita, e em terras brasileiras nós vamos encontrar aí os continuadores de Kardec na pessoa de Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, né, e tantos outros que, assessorados por espíritos da magnitude de Emmanuel, de André Luiz e tantos outros, vieram complementar a obra da codificação. Bárbara, qual o legado deixado por este exemplo de educador e trabalhador no bem? Larissa, falar de Kardec é falar de resignação, é falar de heroísmo na assumência das tarefas. Nós, às vezes, nas tarefas da Casa Espírita, nós nos queixamos pelas pequeninas contribuições que nós podemos oferecer a esse vasto campo de trabalho da doutrina espírita. Mas Kardec, silenciosamente, por vezes, venceu dificuldades que nós ainda não temos condições de aquilatar, né? Então Kardec realmente deixou um legado de renúncia, de sacrifício, mas sobretudo amor a Jesus no cumprimento das suas tarefas. Muito bem. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença da Bárbara conosco hoje e ficamos aqui com mais um programa Espiritismo em Ação, neste mês de outubro, especial homenagem ao nosso querido codificador Allan Kardec. Que Deus nos abençoe. Muita paz.